Galerinha, oi! Aqui é o professor Eloy, gravando uma aula para os meus alunos queridos lá do Colégio e Curso Átrio. Beleza? Vamos continuar então o nosso assunto que é poluição atmosférica e hoje nós estamos falando de ilhas de calor. O que é o fenômeno de ilha de calor? O fenômeno de ilha de calor é o fato de que em uma metrópole, né, a gente tem uma variação de temperatura, né, à medida que você aproxima do epicentro da cidade, onde essas temperaturas vão aumentando. A gente pode ter variações de 3, 4, 5, até 8 ou até mais observadas a partir do momento que você abandona a periferia e vem em direção ao centro da cidade. A gente fez um mapinha aqui, vamos dizer, simbólico. Vamos imaginar que você esteja lá na casa da tia Rica, lá no Aldeia do Vale, né? Você que é aqui de Goiânia, correto? É uma área muito arborizada, né? Aquela área ali, você já está próximo ali ao João Leite, o reservatório, tem, né, uma área mais rural, então você tem uma arborização maior. Então imagine que lá a temperatura seja 27 graus Celsius. À medida que você entra na cidade, né? Imagina que você venha trafegando aqui pela BR-153, você chegou ali na altura do Novo Mundo, né? O que acontece? Você já está a 30 graus Celsius, você chegou aqui na região do Universitário, entrando no Universitário a 32, e lá na Praça Cívica você tem uma temperatura de 35 graus Celsius. Ou seja, isso aqui é facilmente observável, você pode fazer esse registro, esse exercício, olhando. Muitos carros têm a temperatura, né? Tem um termômetro lá que afere a temperatura externa. Então você pode, né, fazer essa experiência quando você estiver viajando, passeando por aí e observar que a nossa cidade de Goiânia aqui, ela é um exemplo sim de ilha de calor, tá certo? Agora, o que gera isso? Quais são as causas da ilha de calor? Primeira causa. A primeira causa, moçada, é a retirada da cobertura vegetal. Então vamos escrever isso aqui, ó. A primeira causa é a falta ou a retirada da cobertura vegetal. A falta de arborização. Então, falta de árvores. Arborização. Aí você vai me perguntar assim, mas por que, professor Eloy, que falta de árvores aquece o ambiente? Aí eu peço a vocês para darem uma olhada lá na teoria de Dickson, né? Você sabe que a seiva bruta, ela é produzida a partir de água e sais minerais no momento que ela adentra a zona perífera lá dos vegetais, né? É o que a gente chama de pressão positiva da raiz. Aí nós temos uma outra força que é a capilaridade, exercida pelos finíssimos vasos do xilema. E as folhas que estão recebendo, essa árvore estão recebendo essa energia solar, ela vai produzir a principal das forças, que é a força de evapotranspiração. Então, quando esse calor chega na superfície e você tem uma superfície com telhados verdes, quando eu digo telhados verdes, são quando a última laje, né, a cobertura do prédio, é uma hortaliça ou é um jardim suspenso, né? Essa técnica já é muito utilizada, né? Isso é possível. Quando você tem ali, quando essa energia ela é recepcionada, então, por essa cobertura verde, né? Jardins verticais, ruas arborizadas, então grande parte dessa energia vai se converter em quê? Vai ser utilizada para converter água líquida em vapor, vai melhorar a umidade. Então, os verdadeiros refrigeradores do ambiente urbano são as árvores. Então, você observa aqui na nossa figura que quase nós não temos árvores. E no local de árvores, o que nós temos? Nós temos construções que usam materiais que se aquecem muito rapidamente, né? Então nós temos aqui materiais que
absorvem calor, né, e também devolvem esse calor, né, com muita facilidade. É o que a gente chama de materiais com baixo calor específico, não é isso? Então são materiais que se aquecem muito rapidamente. É o caso da massa asfáltica, é o caso do concreto, né? Vidro, né? Pedras como granito, mármore, certo? Então, à medida que nós usamos esses materiais vão auxiliar. Isso é fácil você ver. Você pisa com o seu pezinho querido, sensível, lá na graminha, né? Num dia, 3 horas da tarde, aquele solzão aqui em Goiânia rachando, e depois, sem sua chinelinha havaiana, você vai lá e pisa no asfalto ou numa pedra. Você pode até queimar o seu pezinho. Por quê? Por quê? Porque esses materiais, eles absorvem muito calor, né? Eles se aquecem muito rapidamente e eles também vão devolver esse calor para a atmosfera. Beleza? Então a gente precisava usar mais argila, né? A gente precisava adobe, nós precisávamos usar materiais, madeira, que tivesse um maior fator de isolamento, né? Então existe a possibilidade de substituir esses materiais. Outra coisa que acontece é porque nessas regiões nós temos a concentração de fontes térmicas. Então aqui nós temos a concentração de fontes de calor. Eloy, o que é uma fonte de calor? Imagine um prédio aqui de 30 andares com 6 apartamentos por andar. Cada apartamento desse deve ter mais ou menos aí umas 30, 40 fontes de calor. O próprio ar-condicionado, ele tem um motor e esse motor, né, vai gerar calor. O secador de cabelo, né, o seu computador tem um cooler lá, vai aquecer aquela atmosfera que está próximo dele. O seu fogão, onde existe o preparo dos alimentos, o chuveiro elétrico, tudo isso está somando, está aumentando então a temperatura local. Esses motores de combustão interna aqui dos carros, eles vão trabalhar aí em temperaturas em torno de 90 graus Celsius. Ou seja, são todos eles fontes de calor, as indústrias, correto? Os geradores e uma série de aparelhos, de tecnologias que existem aqui e que vão produzir calor. Então é óbvio que aqui na cidade, quanto maior a aglomeração, maior a concentração dessas fontes de calor, correto? E com isso, pessoal, a gente tem a elevação gradativa da temperatura, beleza? A consequência, então, né, é o desconforto térmico. A consequência é o desconforto térmico. Então, nós temos aqui como consequência o desconforto térmico, as temperaturas serem maiores. Isso pode gerar o agravamento de problemas de saúde de hipertensos, de obesos, né? Então nós temos aqui o agravamento, né? Das condições, né? Agravamento das condições de saúde de obesos, hipertensos, uma outra característica que a gente poderia citar é o maior consumo também de energia elétrica, né? Antigamente, qualquer escola, né, funcionava apenas com um ventilador de teto e talvez nem isso, né? Eu me lembro quando eu
tinha a idade de vocês, estava sentado aí nas escolas secundárias, né? Secundaristas, ou fazendo meu cursinho para vestibular. O que é que nós tínhamos lá? No máximo um ventilador, correto? E mesmo assim, não era todos os dias que a gente ligava ele. Antes, nas escolas, lá no grupo onde eu estudava, nem esse tipo de tecnologia aí, ou vamos dizer, nem ventiladores se utilizava. Realmente, a gente tinha mais vento, até porque esses prédios, né, essas edificações, essas construções, elas também barram o fluxo de ar, né? Então, ventila-se menos, né? Nós vamos ter aqui verdadeiras barreiras, né? Quando você tem um adensamento, então, de prédios em uma região, né? Então, obviamente, os espaços eles vão ficando mais quentes. E aí a gente passando aqui já para soluções para esse problema, que se você sabe a causa, obviamente você sabe a solução. A solução é o quê? Arborizar. Então nós vamos arborização. Então nós precisamos arborizar os espaços urbanos, jardins verticais. Precisamos de telhados verdes, como a gente falou aqui no início da aula. Precisamos também de que mais? Precisamos, moçada, de mais reservas, precisamos de ruas mais arborizadas. Quanto menos carros nas ruas, menos fontes, né? Uso de materiais que sejam mais o quê? Que sejam mais interessantes do ponto de vista de isolar, né? Então a gente precisa substituir esses materiais por outros materiais que sejam mais isolantes. Mas mais do que isso, vamos colocar aqui, ó, jardins verticais, né? Os famosos telhados verdes, correto? Outra coisa que nós podemos e devemos fazer, nós precisamos de ter máquinas com maior eficiência, né? Tanto para reduzir o consumo de energia, quanto para produzir menos calor, né? Maior eficiência dos aparelhos domésticos, né? Das máquinas, né? Então tá, né? Então vamos aqui, maior eficiência, vamos colocar assim, ó, dos motores. Ou seja, motores que dispersem menos calor para o meio. Então a gente tem que ir atrás dessas tecnologias. E é claro, né, se a gente evita a aglomeração dessas fontes térmicas, também a gente poderia estar evitando o problema, tá certo? É isso aí, pessoal. Esse então é o assunto de ilha de calor, beleza? Então eu vou desligar agora e daqui a pouco a gente vem com mais um assunto. Valeu?